Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 27. Você verá aí no rodapé a descrição do texto a qual estarei ministrando nessa noite. Porém, você vai ver que não é erro, não. Pelo contrário, eu pedi realmente que marcasse só 2 versículos, mas agora ali, Deus colocou no meu coração que eu pudesse fazer uma leitura mais extensiva desse texto. Então eu vou ler alguns versículos a mais. Você vai ver a descrição aí de 2 versículos, porém nós estaremos apegados a mais alguns que eu vou citar aqui e você pode acompanhar em nome de Jesus. Atos no capítulo de número 27. Nós vamos ler do versículo 9 até o 11 e depois pular para o 18 e dar seguimento até o 25. Amém? Então, acompanhe conosco Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 9. A descrição está aí, porém nós vamos estendê-la um pouco mais. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo de número 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao 3º dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: não temas, importa, guarda essa palavra, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Somente até aí. Deus Santo, fala ao nosso coração. Deus, usa a minha vida como porta-voz da Tua palavra essa noite. Ministra sobre nós tudo aquilo que o Senhor mesmo já preparou e destinou para cada um que nessa hora ouve essa palavra e aqueles que porventura ouvirão depois. Que a Tua palavra se encaixe na necessidade de cada um que abre o coração para recebê-la. Fala comigo, fala conosco, cala todo tipo de voz que não provém de Ti, qualquer tipo de palavra de distração, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a entrega da Tua revelação para nossas vidas, que nessa noite, nesta hora, eu repreendo em nome de Jesus, e que somente o Teu Espírito encontre liberdade para fazer com que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja entregue e ministrado, para que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, graças a Deus. Esta passagem, ela conta acerca do naufrágio do apóstolo Paulo,
quando este ia em direção a Roma. A palavra que nós estamos nessa noite, incumbidos de meditarmos, se trata da importância de certos momentos. O que de fato importa neste momento? A palavra diz que o anjo aparece para o apóstolo Paulo e diz: importa que seja, no versículo 24, importa que sejas apresentado a César. E eu pergunto para você, o que realmente importa neste momento, a qual nós estamos passando, a qual todos nós estamos passando? O que de fato importa? Eu penso que quando se tem uma grande razão, nós conseguimos superar qualquer tipo de ocasião. Quando se tem uma grande razão, conseguimos superar qualquer ocasião. Todos nós precisamos de uma grande razão para enfrentarmos certas ocasiões na vida. Porque a vida, ela de fato, ela só tem sentido quando nós encontramos uma grande razão para existir. Uma razão para que possamos viver. Razões são diversas. Muitas vezes as nossas razões de estarmos vivendo, elas são alimentadas pelas nossas paixões, pelos nossos amores, pelos nossos sonhos. Muitas vezes é alimentado por pessoas do nosso convívio. Muitas vezes as razões da nossa vida, e para muitos a razão do existir, é a pessoa que ela ama, é um filho, é uma família, é um sonho ainda que não foi alcançado, talvez projetos, talvez algo de Deus, talvez uma palavra que ainda não se cumpriu. São razões que alimentam a esperança de se viver nessa terra. Certa feita, uma mãe, quando enterrava o seu filho pequeno que havia morrido, ela chega na beira da cova e ela chorava muito desesperadamente. E ela disse uma frase assim: a minha vida já não tem sentido, já não há razão para se viver. Senhor, leva a minha vida juntamente com o meu filho. E chega ao lado dela uma outra criança e a cutuca e diz: olha, por que morrer por ele, se você pode viver por mim? E essa outra criança se tratava de um outro filho que ela tinha. Na verdade, muitas vezes nós desistimos por conta de grandes ocasiões que surgem na nossa vida. Ocasiões contrárias. Nós precisamos de algo que faça com que a gente supere certas ocasiões contraditórias que nós estamos vivendo. Uma grande razão pode ser um grande aliado, um grande motivo para nós não desistirmos de viver. Nós estamos passando por esse período pandêmico no mundo, a qual muitas pessoas estão desistindo da vida, com medo do amanhã, com as incertezas, com as ocasiões que têm assolado a humanidade. Mas nessa noite eu quero que você se agarre a uma razão, que você busque uma grande razão para continuar acreditando na vida, continuar acreditando nisso que é a maior dádiva de Deus para nós. Deixar com que a gente exista nessa terra, para que a gente viva, para que a gente encontre o verdadeiro sentido de se viver. A palavra de Deus diz que quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele tem uma vida abundante para nós. Deus tem uma vida abundante para você, meu irmão. Deus tem uma vida abundante para você. E eu quero que você entenda isso. Não deixe com que essa ocasião frustre as expectativas que Deus tem gerado na sua vida para essa existência.
para que você possa seguir adiante. Mas talvez você olhe e fale: bispo, mas eu já não tenho motivo, as ocasiões são tão tamanhas, são diversas, eu não tenho razão para continuar. Eu digo para você: você tem sim, porque talvez as grandes ocasiões estão abafando as razões. Mas nessa noite eu quero que você enxergue alguma coisa, se apegue em alguma coisa, que você ache uma razão para você continuar indo adiante. Você vai ver que uma grande razão pode ser o grande aliado nessas horas importunas. O apóstolo Paulo, ele encontrou uma grande razão em meio àquela ocasião a qual ele estava vivendo de tamanha adversidade. A razão que ele encontrou foi quando o anjo disse para ele: o que importa, Paulo, o que importa é que você chegue e se apresente a César em Roma. Existe algo mais importante do que a ocasião que você está passando, e é isso que eu quero que você entenda. Existe algo importante reservado em Deus para você, em meio a essa ocasião de tamanha tempestade, de tamanho medo, de tamanhas frustrações. O anjo vem para Paulo e diz: Paulo, o que importa é que você chegue. Paulo, o que importa é que você chegue e se apresente a César. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Existe uma razão que supera esta ocasião. Guarda isso no seu coração. Paulo, ele estava preso por 2 anos. E agora Paulo, ele vai usar da sua cidadania romana para reivindicar o direito de ser julgado pela Suprema Corte Romana. E eles autorizam, e Paulo agora ele vai embarcar, juntamente com outras pessoas, rumo a Roma, para que ele pudesse ser julgado por César. E agora Paulo, ele vai ser levado para dentro de um navio. E dentro desse navio não era um navio destinado somente para presos, não. Havia todo tipo de pessoas ali. Eles utilizaram esse navio para levar alguns prisioneiros, e Paulo era um deles. Supõe-se que Lucas, que é o escritor de Atos, estava juntamente com Paulo. Mediante a forma a qual é descrito esse capítulo, você vai ver que ele vai colocando como se ele estivesse presente na ocasião. E agora o apóstolo Paulo, ele é colocado juntamente com diversas pessoas dentro de uma embarcação que saía de um destino rumo a Roma. E agora eu quero que você entenda isso. Paulo, ele não estava sozinho no navio, ele estava com muitas outras pessoas. Pessoas que estavam viajando a trabalho, pessoas que estavam viajando talvez de férias, pessoas que estavam presas junto com Paulo. Havia todo tipo de pessoa confinada dentro de um mesmo lugar, de um mesmo ambiente. E havia ali diversos tipos de razões, haviam razões distintas dentro do mesmo lugar. E aí eu quero que você perceba isso, me parece muito com esse momento que nós estamos vivendo. Todos nós, cada um com seus motivos e as suas razões, todos nós, parece que nós estamos numa grande embarcação. Todos nós estamos vivendo esse mesmo contexto. Todos nós comprimidos dentro de um ambiente que nos limita. Fomos lançados para dentro de um barco, para dentro de uma casa, para dentro de um ambiente, nós estamos ali. Mas nós temos o quê? Nós temos as nossas razões. Você tem uma grande razão, o apóstolo Paulo tinha. E o fato é que a navegação, ela começou a passar por algumas dificuldades. O navio sai, um vento começa a bater, começa a soprar, e começa a balançar a embarcação, e aquela navegação começa a se tornar uma navegação difícil. Porque ventos fortes começam a bater, a tempestade começa a assolar. E aí a Bíblia diz no versículo 9 e 10 que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma sugestão. O apóstolo Paulo, ele sugeriu que eles parassem, porque ele entendeu, ele teve uma percepção de que algo
não iria bem. Ele teve uma percepção de que, olha, é melhor nós pararmos, porque a navegação vai ser difícil. Corre o risco de nós perdermos o barco, corre o risco de nós perdermos a carga, corre o risco até mesmo de perdermos vidas. Aí a Bíblia vai dizer que, porém, o centurião, que era chefe de 100, o centurião que tinha a responsabilidade sobre si de decidir, ele vai dizer algo muito forte. Ele vai dizer que ele cria muito mais no mestre e no piloto do que em Paulo. Porque ele sabia que o mestre do navio e o piloto eram pessoas habilitadas, experientes, gabaritadas acerca de assuntos marítimos e de navegação. Que experiência o apóstolo Paulo tinha com o mar? Que entendimento o apóstolo Paulo tinha acerca de navio? Será que o apóstolo Paulo ele sabia mais do que o piloto? Será que o apóstolo Paulo ele sabia muito mais do que o mestre? O certo é que a Bíblia diz que o centurião, ele vai crer, a palavra é bem clara, ele cria, ele acreditava, ele dava crédito mais para aquilo que vinha do piloto e do mestre do que vinha de Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendo aqui, que nós vivemos da manifestação daquilo que nós cremos. Paulo ele cria no Senhor, e o centurião ele cria muito mais no piloto e no mestre. Paulo ele não tinha experiências com embarcações, mas ele tinha experiências com Deus. O piloto ele tinha experiências com barcos, mas não tinha experiência com Deus. E aí eu pergunto para você, em quem nós temos crido? Será que de fato as pessoas que mais são gabaritadas em certos assuntos é que de fato elas têm as respostas finais acerca da nossa vida e do nosso destino? Porque na verdade o nosso destino é apontado para aquilo que nós cremos. Nós vivemos a manifestação daquilo que nós cremos. E agora o apóstolo Paulo, ele vai dizer não vamos, e o piloto vai dizer sim, dá para ir. E no versículo 13 a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele faz menção disso e o centurião diz, não, eu creio muito mais no que o piloto diz. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que de repente veio um vento suave. Olha como é que isso é forte. E quando bate um vento suave, aquilo descredibilizou as palavras do apóstolo Paulo. Porque agora, aquele vento que estava contrário, ele suaviza, e aquilo dá crédito àquilo que o piloto vai falar. O piloto vai dizer, está vendo? Pouco vento. Pela minha experiência, dá para a gente seguir adiante. Olha só. E aí eu penso aqui o seguinte, que muitas vezes, certos ventos favoráveis podem ser ilusórios. Muitas vezes, alguns ventos que aparentemente são favoráveis, ele pode descredibilizar aquilo que Deus está falando. Deus estava falando através da boca de Paulo, olha, não vamos ficar aqui. E agora um vento suave faz com que credibiliza a postura e a posição do piloto acerca de que dá para ir, dá para fazer. E agora o piloto vai dizer, vamos seguir, e o centurião vai firmar junto com ele. Por quê? Porque o vento suave descredibilizou aquilo que Paulo estava falando. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo, gente, vamos desistir, vamos voltar para trás. O apóstolo Paulo ele estava dizendo, gente, nós temos que seguir, mas nós podemos dar uma paradinha. E aí eu quero dizer para você uma coisa, que muitas vezes, dar uma parada significa seguir adiante. Muitas vezes esperar um pouquinho significa que já nós vamos prosseguir, nós vamos alcançar. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus,
para que ventos que mesmo que pareçam favoráveis, não nos iluda. E agora a Bíblia vai dizer que eles vão seguir. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção naquilo que ele cria. O centurião, ele cria no piloto. O apóstolo Paulo, ele cria no Senhor. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8 a 12, que é a última epístola do apóstolo Paulo em vida, você vai ver que ele diz exatamente o seguinte: ele sabe muito bem em quem ele tem crido. Ele vai dizer exatamente, olha, eu sei muito bem, depois você lê lá 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 até o versículo 12, ele vai dizer, e eu bem sei em quem eu tenho crido, e quando você sabe em quem você crê, você descobre exatamente quem você é. Porque no texto lá, em 2 Timóteo, ele vai dizer, eu sei quem eu sou pregador do evangelho, eu sou apóstolo do Senhor, eu sou doutor entre os gentios, eu sei quem eu sou, porque eu sei quem Ele é. Eu quero que você entenda isso. Quando você crê no Senhor, quando você consegue acreditar, dar mais crédito no Senhor, observar o Senhor, você acha o Senhor e você se acha em Deus. Você passa a se ver em Deus, você passa a se encontrar em Deus, mesmo em meio a calamidades. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente quem ele era. Você vai ver no versículo 23 de Atos 27, ele vai dizer, o anjo do Senhor a qual me apareceu, a qual eu sou dele, e eu sirvo a ele, ou seja, eu sou servo dele, eu creio nele, e eu sei quem eu sou por causa disso. Você sabe quem você é? Quem você é em Deus? Isso é muito importante em meio a tempestades. Quando nós cremos no Senhor, nós sabemos exatamente quem nós somos e aonde nós estamos em Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia disso, e isso era fundamental nesse momento, a qual a ocasião era tão adversa e contraditória. O motivo daquela ocasião contraditória foi por conta exatamente do quê? Da decisão do centurião de crer mais no piloto. Porque o texto vai dizer que logo após vinha aquela brisa suave, e o centurião dizia, está vendo? Vamos seguir o piloto, e o piloto segue adiante. A Bíblia diz que veio logo depois um vento chamado Euroaculão, um vento terrível, e aí o negócio piorou. Aquilo que estava difícil se tornou pior ainda. E aí eu quero que você guarda isso. Porque aquele que tinha poder de decidir, ele deu mais crédito ao piloto do que a Paulo, que tinha a palavra de Deus, que era um homem que tinha experiência com Deus, que era um homem que tinha vida com Deus, que era Deus falando através de Paulo. E muitas vezes nós nos perdemos nas nossas decisões, somos confundidos pelas brisas suaves, e quando nós decidimos avançar, a vida piora. Foi isso que aconteceu. O centurião olhou e falou, vamos seguir, eu estou com o piloto. E o piloto olhou e falou, olha, o vento está brando, dá para seguir. E quando eles seguiram, botaram o navio para correr, o vento piorou e o negócio ficou sério. E eu quero que você entenda isso, que a decisão é a flecha do nosso destino. Você vai chegar e vai alcançar exatamente aquilo que você está decidindo. Quantos hoje estão crendo mais nos noticiários? Quantos hoje estão crendo mais em determinadas pessoas que são autoridades em certas coisas, em certos assuntos? Eu não estou aqui para tirar a credibilidade daquele que estudou, daquele que tem orientação para tal, mas eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer uma coisa, que acima de qualquer ciência e conhecimento humano, existe um Deus, existe um Senhor, que Ele é soberano, e Ele sabe exatamente todas as coisas. É Ele. É nele a qual a nossa confiança deve estar, a nossa fé. Nós devemos dar crédito a Ele, aquilo que vem dEle, porque Deus, Ele não precisa de ventos favoráveis para Ele se manifestar em favor daquele que nele crê.
Deus, Ele tem poder sobre toda e qualquer situação ou ocasião. Eu quero que você entenda isso. Enquanto isso, o barco foi se despedaçando, o vento começou a destruir a embarcação, o negócio ficou sério, as coisas pioraram. Eu quero que você entenda isso. Precisamos apontar a nossa fé, não para aquele que pilota o barco, mas para aquele que controla o mar. Aleluia. Eu não estou preocupado com quem pilota o barco. Eu quero crer naquele que comanda o mar, controla o céu, controla a terra. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 41, que os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, veio um vento e uma tempestade, Jesus acordou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, os discípulos olharam com espanto para ele e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em quem você crê mais? No piloto ou no Deus que controla o mar? Aleluia. Paulo, ele acreditava no Deus que controlava o universo. Aleluia. Por isso, por crer no piloto, o centurião decidiu errado e as coisas pioraram. E a Bíblia diz no versículo 20, que já se passavam alguns dias, e aquela tempestade assolando aquela embarcação, várias pessoas dentro da embarcação com razões distintas, e a Bíblia vai dizer agora no versículo 20, que o céu fechou, e as estrelas, eles não viam mais, obrigado pastor, eles não viam mais as estrelas. Versículo 20 diz, que eles já não se viam, há muitos dias não se via sol e nem as estrelas. Você sabe por que ele está fazendo menção disso? Porque naquele tempo não havia relógio. Naquele tempo, os pilotos das grandes embarcações, eles se orientavam acerca do céu. Eles olhavam para as estrelas e sabiam, olha, está anoitecendo. Eles olhavam para o sol e eles já sabiam, olha, está amanhecendo, é de dia, é de tarde. Pelo posicionamento do sol, da lua, das estrelas, eles se orientavam acerca do tempo, acerca dos dias. Eles já sabiam, tem tantos dias que nós estamos aqui. Por quê? Porque o sol já virou tantas vezes. A orientação deles era acerca do céu. E a Bíblia vai dizer agora que por muitos dias o céu se fechou e eles ficaram desorientados, sem saber se era dia, se era noite, quantos dias eles estavam naquela situação. Eles perderam a noção da vida. E hoje nós estamos vivendo coisas semelhantes, porque parece que os dias são repetitivos, as coisas, a ocasião não muda, pelo contrário, parece que só piora, e a gente já está perdendo até a noção, que domingo parece ser segunda, segunda é igual terça, terça é igual quarta, e a gente já não sabe que dia quando é noite. Foi isso que eles ficaram desorientados, porque os dias se tornaram repetitivos, os mesmos dias eram iguais, e nós estamos vivendo esse período, a qual a humanidade tem visto isso. Os dias são iguais, todo dia é repetitivo, a ocasião parece que só piora e não encontra solução, e aí muitas pessoas estão perdendo a noção da própria vida nesse tempo. O texto vai dizer que eles perderam a esperança, porque quando nós perdemos a noção da vida, a esperança vai embora. A esperança não pode ser a última a morrer, mas ela sim tem que ser a primeira a nascer. Neste momento, não perca a esperança. Eu estou falando para você que está aí do outro lado, e talvez tenha olhado para a vida, e a vida parece que perdeu o sentido para você.
Parece que você já não encontra noção, solução para nada, os dias são iguais, parece que estão se repetindo e as coisas só pioram. Eu digo para você, o texto diz que as coisas começaram a piorar e começou a faltar alimento, está aí, até a alimentação começou a diminuir. Parece que é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Muitos estão passando por período de escassez, falta de emprego, o desespero tem tomado conta e as pessoas estão perdendo a noção da vida. Mas guarda uma coisa no seu coração: não perca a esperança, foque na razão, porque a ocasião vai ser somente um detalhe. Não perca a esperança, não perca a sua esperança. Eu estava lendo acerca de um pai que, por conta de uma seca que assolou a sua terra, começou a faltar alimento na mesa. E os filhos pequenos pediam de comer. E o pai preocupado porque ele só colhia farinha. E ele pegava um pouquinho de farinha para fazer um pouquinho de bolo, um pouquinho de pão para dar de comer para os seus filhos. Só tem que chegou o dia que acabou a farinha. E o pai pensou: o que eu vou fazer para que meus filhos não morram de fome? E o pai foi no quintal, pegou uma vasilha, encheu de areia, pegou a areia e botou em cima do armário. E quando os filhos começaram a vir perguntar: pai, tem comida? Pai, acabou a comida? E o pai virava para os filhos e falava: não acabou não, está vendo aqui? Ainda tem muita farinha, ainda tem farinha. E as crianças olhavam para aquele pote cheio de areia e começavam a se alegrar: tem farinha, tem farinha. E assim foi por muitos dias. E muitos vizinhos, muitas crianças daquele lugarejo começaram a morrer. Mas aquela família e aquelas crianças permaneceram muitos dias sem comer, mas alimentando a esperança de que aquela areia ainda era a farinha que restava na sua casa. E eu fiquei pensando sobre isso, e a neurociência explica que quando eu foco naquilo que eu tenho, eu alimento a esperança e crio oportunidades. Olha que lindo isso. Porque quando a gente foca, mesmo em meio a esse momento difícil, eu começo a focar naquilo que ainda me resta, naquilo que eu ainda tenho, eu viro uma chave na minha mente. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, com aquilo que você vê, mas transforme com a renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entenda isso, que muitas vezes tudo aquilo que nós precisamos é alimentar a nossa esperança. E aí eu digo para você, se um pai conseguiu alimentar a esperança dos seus filhos com algo ilusório, imagina eu e você olharmos para Jesus, que não nos ilude em nenhum momento. Você vai achar esperança para continuar seguindo adiante. Então creia nisso, se apegue nisso. Você tem um Deus vivo, você tem um Deus fiel, você tem um Deus que tem te mantido vivo em meio a esse período. Mantenha a sua esperança viva. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você quer achar esperança? Resgate memórias no seu coração, resgate as memórias de coisas que Deus já fez, resgate a memória, aquilo que Deus já se manifestou na sua vida, que você vai achar uma razão para continuar vencendo as ocasiões. O apóstolo Paulo, em meio àquela ocasião difícil, o barco se quebrando, as pessoas desesperadas, e o texto diz, foi-se a esperança, e eles perderam o senso de vida, não via mais sol, não via lua, não via estrela, perderam a noção da vida. A Bíblia diz que Paulo, ele se levanta em meio àquela ocasião, versículo 22, e diz, olha meus irmãos, tenham bom ânimo, aleluia. Como é bom nós encontrarmos alguém que fale algo bom, animador, em períodos de crise. Como é bom. Como é bom a gente ouvir alguém que acredite no amanhã, mesmo que o hoje pareça o fim. Como é bom. Como é bom estar perto de pessoas
que nos jogue para cima, que alimente a nossa esperança. Como é bom ter um do nosso lado que continua acreditando que Deus é Deus. Será que você tem pessoas do seu lado nesse período que estão perdendo a esperança juntamente com você e está te puxando para baixo, dizendo: olha, não tem mais jeito, você tem visto notícias, você viu que saiu no jornal, você tem visto, olha só, as coisas estão piorando. Eu quero dizer para você, é nesse tempo que você precisa selecionar as pessoas que estão do seu lado. Creio que Deus vai colocar pessoas do seu lado nesse tempo, que sejam animadores, pessoas que vejam solução, pessoas que alimentem a sua esperança. Seja você um Paulo nesse tempo na sua casa, seja você um anunciador das boas notícias. Seja você, nesse tempo, alguém que anime aquele que está triste, aquele que perdeu a esperança. Eu creio que nesse tempo Deus está levantando a sua igreja para isso. Se você é igreja do Senhor, se coloque como um Paulo em meio a essa embarcação. Levante a sua bandeira da fé e anime pessoas, levante pessoas. Tem pessoas morrendo, tem pessoas se suicidando, tem pessoas desistindo de viver, mas você tem uma razão a mais para acreditar que essa ocasião vai passar. Que você seja um Paulo nesse tempo, que você não seja um mero espectador dos desastres, um anunciador de notícias ruins, um proclamador de derrota. Não é o papel da igreja ficar espalhando más notícias, divulgando e anunciando que o tempo está difícil, usando as suas redes sociais para proclamar a derrota. Tem pessoas que estão pegando isso aí do outro lado, e você não sabe como está o coração delas. Pessoas que já não vê o sol e as estrelas há muito tempo, e estão perdendo a esperança de viver. E ao invés de você anunciar as boas notícias, você anuncia a calamidade. Paulo levantou e falou: gente, tenha bom ânimo, animem, tenham bom ânimo. Alguém que faça nascer esperança em tempo de tristeza. Alguém que proclame a paz em meio às guerras. Alguém que ache salvação em meio às tempestades. Esse alguém é você. Esse alguém é a igreja. Esse alguém é aquele que não crê no piloto, mas crê no Senhor. Esse alguém é Paulo. Esse alguém é você. Esperança é aquela que aponta para uma grande razão. Aleluia. As palavras que saem da nossa boca são elas que pavimentam o nosso caminho. Você vai andar sobre as palavras que você profere. Se você acredita na calamidade, se você só declara derrota, é sobre elas que você vai andar. Mas se você nesse tempo difícil, você proclama que tem jeito, que tem solução, que Deus vai fazer, que isso vai passar, é sobre estas palavras que você vai andar. Porque palavras têm poder de criação, tudo foi criado através da palavra. Então creia nisso em nome de Jesus. Libere palavras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas que te cercam, que você vai estar pavimentando, montando um caminho, uma trilha nova, para que essas pessoas sem esperança, elas possam achar a solução que você tem. O apóstolo Paulo diz: nós sofremos perda sim, mas uma coisa eu digo: ninguém morrerá. Aleluia. Tem bom ânimo. Está difícil sim. O barco nós perdemos. As cargas nós tivemos que jogar com as próprias mãos. Perdemos muita coisa sim. Mas uma coisa eu garanto: ninguém morrerá. Aleluia. Ninguém morrerá.
aleluia. E eu libero essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. A ocasião pode levar muita coisa, mas não vai ser suficiente para levar a sua vida. Você não vai morrer, ninguém da sua casa vai morrer, ninguém se perderá, em nome de Jesus. Calabassuri candalas, oriabassoia canto e alabassuri cantalas. O barco quebrou, mas ninguém morreu. A carga foi levada, mas ninguém morreu. O alimento foi tirado, mas ninguém morreu. E ninguém morrerá. Aleluia. Agarre num pedaço daquilo que sobrou. Agarre na farinha. Agarre alguma coisa. O que sobrou você pega para alimentar a sua esperança. E continua na razão que é maior do que a ocasião. Você não vai padecer nesse tempo. A ocasião não vai ceifar a sua vida. Talvez você está sentindo assim, agarrado em pedaços que se sobraram. Você olha para a sua vida, só sobrou isso, só restou isso, eu já perdi tanta coisa. Nesses dias de pandemia, eu perdi emprego, eu perdi isso, perdi aquilo. Agarra no que sobrou. O que perdeu, perdeu. Mas agarra naquilo que sobrou. Você sabe por quê? Porque quando Paulo diz, ninguém morrerá, ele estava dizendo exatamente o seguinte: nós vamos sobreviver a isso tudo. E quem sobrevive a uma ocasião, quem sobrevive a certas ocasiões, pode reconquistar aquilo que se perdeu. Aleluia. Quem sobrevive à ocasião, reconstrói o que foi destruído. Quem sobrevive a uma ocasião, ele recomeça de novo. Quem sobrevive a uma ocasião, eu digo para você, recebe uma nova chance de dar certo. Então entenda em nome de Jesus, o navio partiu, eu perdi muitas coisas, mas eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu sobrevivi. E os sobreviventes reconquistarão tudo aquilo que se perdeu. Creia isso em nome de Jesus. Mantenha a sua esperança. Creia na razão da sua existência. Você é um sobrevivente nesse tempo e só reconstrói, só acontece restituição daquele que está vivo, naquele que sobrevive. E a palavra de Deus para você nessa noite é essa: muita coisa se perdeu, mas a sua vida não foi tirada e nem será tirada. Você vai seguir adiante, você vai ter força para reconquistar, para se reerguer. Creia nisso em nome de Jesus. Versículo 23, e eu estou encerrando. Eu imagino que talvez alguém deve ter olhado e falou assim: mas homem, olha a situação, como é que está um caos, não tem barco, não tem nada, estamos aqui em meio a pedaços do navio. Quem te disse isso? Quem nos garante isso? Quem te falou isso? E aí eu vejo Paulo dizendo uma coisa. Paulo diz: essa noite, e eu quero que essa noite na sua vida, como foi na vida de Paulo, seja marcada em nome de Jesus. Guarda isso, eu quero liberar isso como algo profético sobre a sua vida. Nesta noite, o apóstolo Paulo diz: nesta noite. Quando ele diz nessa noite, guarda uma coisa, eu acho isso interessante. Isso aqui mostra que em meio a todos aqueles do navio que perderam o senso da vida, da direção, do destino, o Paulo foi o único que não perdeu. Paulo sabia que aquele momento que ele estava ali era de dia, que à noite o anjo havia lhe visitado. Paulo, ele não perdeu a noção do tempo. Os outros estavam procurando estrela, sol, lua para entender, é de noite, é de dia, que hora é essa? Eu não sei. Paulo sabia. Ele diz: esta noite o anjo do Senhor, aleluia. Paulo, ele não perdeu a orientação em meio àquela ocasião tão desastrosa. Paulo não perdeu o senso da sua vida, não perdeu o senso de direção, não perdeu o senso de destino, ele não perdeu a noção do tempo. Ele estava tudo muito bem
administrado dentro de Paulo. Por quê? Porque Paulo não cria no piloto, Paulo cria no Senhor. Paulo, ele não estava preocupado com o piloto que governa o barco, porque ele cria naquele que domina o mar. Então todo mundo procurando estrelas, céu, lua, para se orientar, saber que hora é isso. Paulo sabia muito bem, ele estava muito bem orientado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não me perdi nesse tempo, está tudo bem controlado. E eu vou dizer para vocês uma coisa, essa noite, o pessoal deve ter olhado e falado, pô, noite, então já é de dia? Já é de dia. Esta noite, eu recebi uma visitação, e eu quero que você guarde isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus está te visitando, aonde você está. Guarda isso. O céu estava fechado para muitos, mas para Paulo não estava. Aleluia. Paulo não precisava de estrelas para orientar ele acerca de nada, porque ele acreditava naquele que estava acima das estrelas. Ele diz, essa noite alguém me visitou. E esse alguém que visita Paulo, nada mais, nada menos que ele diz que foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui, a qual Paulo está se referindo, é a própria pessoa de Jesus. Era como se ele dissesse assim, olha, eu vou dizer para vocês quem me visitou. Sabe quem me visitou essa noite? Quem me visitou foi o mesmo que me visitou quando eu estava no caminho de Damasco, e ele me fez cair por terra. Quem me visitou foi um homem que me deixou por 3 dias cego. Quem me visitou foi o homem que disse para mim que eu sou um vaso escolhido dele. Quem me visitou foi o mesmo que me arrebatou ao 3º céu. Quem me visitou foi o anjo do Senhor. Quem me visitou foi o próprio Cristo, o Jesus, a qual eu sou escravo dele. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, quem me visitou foi o anjo do Senhor. E ele me visitou para me dar uma razão para continuar, porque essa ocasião pode ser contraditória, mas existe uma razão muito mais relevante do que isso tudo. O anjo disse para mim, Paulo, importa que você chegue até César. Paulo, importa que você seja apresentado a César. O anjo estava querendo dizer, Paulo, ainda está de pé tudo aquilo que eu falei. Paulo, ainda está de pé tudo aquilo que eu lhe disse. Paulo, você vai para Roma sim. Paulo, você estará diante de César sim. Paulo, não perca a esperança, Paulo. Paulo, continua acreditando, Paulo, porque eu estou te dando uma razão para continuar. Porque essa ocasião pode parecer o fim, mas não é. Porque a razão que arde dentro de você vai te levar muito mais adiante. O anjo veio para reforçar a razão da existência de Paulo, para que Paulo pudesse entender que aquilo tudo ia passar e que ele ia chegar no destino final, a qual o anjo tinha dito acerca dele. Ele diz exatamente no versículo 25, ele diz, e ele disse, e eu creio em Deus, que há de acontecer exatamente conforme ele me disse. Aleluia. Paulo, ele começou o seu naufrágio crendo no Senhor, e Paulo acabou o seu naufrágio crendo no Senhor. E a crença dele no Senhor apontou para a razão do seu existir, e fez com que a razão superasse toda ocasião contrária. Eu quero que você guarde isso no seu coração nessa noite, e eu encerro essa palavra por aqui. Existe uma razão muito maior do seu existir do que essa ocasião que nós estamos passando. O texto vai dizer no versículo 44, e eu leio e diz assim, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia. Eles desembarcam em Malta, numa ilha, ficam ali mais 3 meses, e posteriormente, eles chegam exatamente no destino, na razão pela qual Paulo estava vivendo aquele momento.
chegaram a Roma. Eu quero que você guarde isso nessa noite. Você tem uma razão. Qual a razão? O que importa nesse momento? Qual a razão do seu existir? Nós precisamos dar sentido à nossa vida, e a nossa vida só tem sentido se nós tivermos uma razão para existir. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Bispo, está difícil. Viva pela sua razão. Bispo, mas qual a razão? Olha para o seu filho, olha para a sua família, olhe para os seus projetos, olhe para os seus sonhos, olhe para os alvos que ainda não foram alcançados. Olhe para o Senhor, que tem uma palavra para você nessa noite. A visitação do Senhor vai chegar sobre a sua vida nessa noite, para dizer para você exatamente o seguinte: ei, filho, existe algo ainda que importa. Existe algo ainda que importa, em meio a essa ocasião toda. Que importa é que você siga adiante. Que importa é que você chegue lá do outro lado, no destino a qual eu tenho para você. Eu tenho preparado um momento maravilhoso para você. Isso tudo vai passar, e você precisa entender isso. Não permita que a ocasião leve a sua esperança, frustre os teus planos, os teus sonhos. Nós estamos vivendo um período difícil para muitas pessoas. Estava todo mundo no mesmo barco, estava todo mundo passando por um momento difícil. O momento é para todos, mas nós precisamos encontrar a razão. Existe uma razão que supera tudo isso. Que o Senhor te visite nessa noite e faça você enxergar uma razão. Que seja a razão, você olha e fala: Senhor, me dê uma razão. E Ele vai alimentar o seu coração de uma razão tremenda, a qual você vai olhar, você vai focar nela, e você vai seguir de pé. Você vai superar essas coisas. Você vai se agarrar não naquilo que se perdeu, mas naquilo que sobrou. Você vai alimentar a sua esperança. Você vai continuar acreditando. Eu quero que você entenda isso. Para de dar crédito às notícias, às coisas que você tem ouvido. Seja um anunciador de boas novas. Vamos seguir adiante. Nós vamos passar por isso. Nós vamos vencer. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no destino que Deus falou para nós. O anjo falou: Paulo, não se preocupe, importa que você chegue lá. E se eu falei que você vai chegar, você vai chegar. E receba essa palavra do Senhor nessa noite. Que a visitação do Senhor traga essa convicção no seu coração. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que a razão para você está no meio disso tudo. Vai acontecer e vai culminar a qual o destino que eu tenho reservado para você. Deus tem um tempo de vitória para a sua vida. Deus tem um tempo de salvação para a sua vida. Deus tem um tempo de libertação para a sua vida. Eu quero que você entenda que esse momento que nós estamos vivendo está simplesmente nos empurrando para o tempo a qual Deus preparou para mim e para você. E vai ser um tempo que vai superar todas estas ocasiões. Em nome de Jesus, receba isso. Deus está preparando um tempo novo. O que importa é que você permaneça de pé, crendo no Senhor. Alimente a sua esperança naquilo que sobrou e siga adiante. Vai passar. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Ninguém morrerá. Libere essa palavra sobre a sua casa. Você que está aí do outro lado. Ninguém morrerá. Levante a sua mão. Desliga as outras coisas. Para de ficar alimentando a sua crença acerca de notícias, acerca de pessoas que estão anunciando coisas. Que você seja o anunciador das boas novas na sua casa, na sua família, por onde você for. Ninguém morrerá. Profetiza isso sobre a sua casa aí agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, levante a sua mão como mão de profeta e declare sobre a minha casa: ninguém morrerá. Os meus filhos, ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Essa pandemia não vai ceifar ninguém na minha casa. Ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Ninguém morrerá. Profetiza a vida. Ninguém morrerá.
Se você está do outro lado, se você sentiu que Deus falou ao seu coração, se você de repente ainda não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, se você recebeu através dessa palavra visitação do Senhor, do anjo que visitou Paulo, o anjo do Senhor que visita a sua vida nessa noite, o próprio Senhor. Se você quer entregar a sua vida para Ele, fala: Senhor, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos, eu quero crer no Senhor e não nas notícias, eu quero crer no Senhor e não nos entendidos, eu quero crer no Senhor, nesse tempo, que o Senhor me oriente. Se você deseja isso, que o Senhor te receba nessa noite, que o Senhor perdoe os teus pecados e escreva o teu nome no livro da vida, que você passe a pertencer a Ele e que Ele pertença a ti, que Ele coloque sobre ti o teu Espírito Santo para te dar orientação nesse período. E sobre a igreja eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que a mão do Senhor esteja sobre ti e sobre a tua casa. Eu falo como Paulo diz: de todos aqueles que Ele entregou na minha mão, nenhum se perderá. E eu proclamo isso em nome de Jesus, sobre todos aqueles a qual o Senhor me confiou, nenhum se perderá. Em nome de Jesus, que você não se perca nesse período. Em nome de Jesus, que a mortandade não encontre visitação na sua vida. Em nome de Jesus eu proclamo e declaro isso, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, das crianças aos anciões. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, te dê uma semana abençoada de muita vitória. Em nome de Jesus, que você seja um Paulo nesse tempo, um proclamador de boas novas. Guarde isso, a razão supera toda ocasião. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória. Que o amor de Deus Pai, a graça que nos salva em Cristo Jesus nosso Senhor, e as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, casa, família e sobre todo o povo de Deus que se reúne na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem recebe, diga amém. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada, beijo grande, família Bethesda. Nós amamos vocês, estamos com saudade. Isso tudo vai passar. Deus te abençoe.